Gente, vocês não sabem. É uma coisa, assim, que eu não me conformo, porque eu queria estar aí com vocês. Mas sabe aquela coisa, assim, de 10 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo? Então, obrigada pelo tempo de vocês. Me desculpem por não estar aí, presencialmente, mas no próximo eu vou, não adianta. Estarei aí, principalmente porque eu ouvi falar em pizza, refrigerante, então sabe aquela coisa, assim, de gente que não pode ouvir falar em comida? Já me despertou e aí eu já quero também. E, aliás, gente, eu também tirei o fundo desfocado, então vocês não reparem o fundo, porque eu achei que não estava legal a câmera. Então sejam bem-vindos na minha casa, porque assim como eu estou na casa de vocês, vocês estão na minha. Então, é muito bom ter amigos em casa, mesmo que de forma virtual. E quando eu pensei sobre o que que eu iria conversar com vocês, tem muita coisa. Nós tivemos um período, né, com muitos eventos online, muita coisa acontecendo, e olha, eu estou olhando aqui, eu fico achando que eu estou no espelho, mas não é um espelho. Espera aí, que essas coisas. Gente descabelada fica para a prosperidade. Pronto, agora eu já me sinto melhor. Se vocês não tinham reparado, agora vocês já repararam, né? Porque isso é de ficar colocando fone. E eu nem consegui disfarçar. Eh, eu fiquei pensando sobre o que eu gostaria de conversar com vocês, em um período onde nós tivemos tantos eventos, tanta coisa, tanto conhecimento foi passado, e esse período de pandemia, ele não teve nada de bom, e eu acredito que não tenha sido o melhor momento para a gente aprender, porque tinha a pressão de eu quero aprender tudo hoje, porque amanhã, porque eu estou trabalhando em casa, porque eu quero me mostrar como uma pessoa produtiva. Então, não foi um período bacana. E aí eu pensei por um tempo, até chegar à conclusão que eu gostaria de falar para vocês sobre coisas que ninguém conta. Porque quando nós falamos de nuvem, de BI, de Big Data, todo mundo só conta o lado bom, todo mundo só conta aquilo que é fácil, todo mundo só conta aquilo que a gente vai conseguir fazer, mas dificilmente a gente escuta falar sobre, o tanto de coisas que temos para pensar, o tanto de variáveis e também o tanto de possibilidades. Então, eu gosto muito de trabalhar com nuvem. Mas eu também gosto muito de contar, alguns macetes, alguns detalhes que fazem muita diferença no nosso dia a dia. Então, sobre eles que eu vim falar hoje. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que em qualquer rede social vocês me encontram. A primeira coisa não, né, gente, porque eu já falei até dizer chega, mas eu não acabei não me apresentando. Em todas as redes sociais vocês vão me encontrar como Dani Monteiro DBA. Eu sempre tento responder rápido, mas nem sempre eu consigo. O Paiva que eu diga que, assim, tipo, eu tento responder e quando eu vou ver já passou um dia inteiro, mas eu sempre tento responder. Uma coisa muito importante na tecnologia é que nós temos uma coisa que eu não vejo nas outras áreas, que é essa facilidade, esse gosto que nós temos por compartilhar o conhecimento. Então, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar que temos pessoas bacanas, que querem compartilhar, que querem ensinar, então vamos usar isso a nosso favor. Esse QR Code leva vocês para o meu LinkedIn, então me adicionem, e aproveitando, vocês estão em um evento muito importante, em um evento muito legal, então, adicionem os palestrantes, adicionem uns aos outros, e aí mesmo que online, vamos colocar aqui qual é o LinkedIn de vocês, coloquem aí nos comentários, adicionem uns aos outros, porque boa parte do sucesso na tecnologia depende de saber quem sabe. Porque é inviável você achar que vai saber tudo, que vai conhecer tudo, e tá tudo bem galera ser assim, tá. Não exijam de vocês saber tudo, porque não vai dar, mas conheçam as pessoas.
Se vocês estão, dividindo este tempo comigo, então o que eu posso fazer por vocês, além de compartilhar um pouquinho do que eu sei, eh, o que eu posso fazer é promover o contato, fornecer o meu contato. E se vocês precisarem de alguma coisa de dados, estejam à vontade para falar comigo, porque se eu não souber, eu posso indicar outra pessoa que sabe, e o objetivo da tecnologia é trazer a evolução para a vida das pessoas, e não trazer, sufoco, de: "Ai, como que eu vou descobrir o que eu preciso fazer?". Não, não é assim. E às vezes a gente esquece. Outro dia eu passei lá tinha um desafio no trabalho, passei a noite inteira procurando. E no dia seguinte eu pensei: "Poxa, era só eu ter perguntado para o Fábio Teles de Postgres que eu teria resolvido o problema". Então, não façam isso com vocês. Tenham bons contatos. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês sobre o Azure, sobre a plataforma de dados, sobre as possibilidades antes eu nem falei, né, quem eu sou. Falando só um pouquinho de mim, porque vocês viram que eu já falei pra caramba. Eu trabalho com dados há mais ou menos 20 anos, é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou mestra em engenharia da computação. Hoje eu trabalho como Cloud Solution Architect na Microsoft, sou TEDx Speaker, atualmente sou MVP Reconnect, mas continuo sendo GDE, continuo sendo MongoDB Champion, ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil, todos eles relacionados a dados e inteligência artificial. Então, resumidamente, eu gosto muito de trabalhar com dados e não importa a ferramenta. E esse é o primeira a primeira não, né, uma das dicas que eu tenho para dar para vocês. Não importa a ferramenta, importa entender o que o seu usuário espera, importa fazer isso da forma mais econômica, rápida e com baixa manutenção. Vai ser sempre isso que a gente está procurando. Como que eu vou entregar o que o meu usuário espera? Ah, não adianta gastar muito, eu não quero ter problemas de manutenção e eu vou seguir aquilo que a empresa já tem, para que isso seja fácil de manter. Então, na minha trajetória, eu trabalhei muito tempo com todas as ferramentas da Microsoft. Eu comecei a trabalhar com o SQL Server 6.5, e ele já está na versão 2022. Então, assim, foi uma coisa que realmente me encantou e foi o que me fez ficar na tecnologia também, porque no começo eu odiava, né, eu entrei na faculdade de TI totalmente por acaso, porque eu queria ser fisioterapeuta, até que veio o SQL Server 2005 e eu comecei a me encantar com as possibilidades que eu tinha. Então, se você está entrando na área agora, se você está estranhando esse ritmo frenético da TI, calma, né, tenha paciência com você, porque você vai ver que você tem muitas possibilidades e uma delas serve para você. E está tudo bem experimentar. Eu comecei como dev, trabalhava com VB6, olha quanto tempo. Depois eu virei DBA, e aí eu totalmente, me encontrei. Era apaixonada pelo meu trabalho como DBA, mas decidi ir trabalhar com arquitetura de dados, porque eu queria ter uma outra visão, queria me aprofundar, eh, na modelagem. Fui trabalhar como arquiteta de dados, fiquei muito tempo, até que um dia eu resolvi que eu queria pôr a mão na massa, queria trabalhar com grandes volumes de dados. Fui trabalhar como engenheira de dados e agora eu sou Cloud Solution Architect, que eu acho que mistura um pouquinho de tudo isso, para que eu consiga criar soluções de dados. E criar soluções de dados envolve uma coisa que é bem bacana e que é bem complicada às vezes, que é a tal da escolha, do momento. Então, quando a gente começa um projeto de dados, quando eu começo a pensar em uma arquitetura do Azure, eu preciso pensar sobre o que eu efetivamente que etapa está a organização. Então, a gente sempre vai ver empresas começando com as definições, entendendo os dados, coletando informações de várias fontes, melhorando a qualidade.
Essa é a primeira etapa. Até que essa empresa ela vai tentar também se tornar conectar as informações, criar dashboards com telemetria, entender quem está usando o quê, por quê. Então é a fase um, a fase da conectividade. Na fase 2, eu começo a falar em ser ágil, em responder de forma rápida ao que está acontecendo. Eu começo a falar sobre predição, sobre a maior o maior desempenho possível, começo a falar de machine learning, então o uso dos meus dados já começa a mudar, porque agora eu vou dar um passo à frente dos meus dashboards, eu vou criar predições, eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero criar tudo isso de forma rápida, então, eu começo a diminuir o tempo de coleta dos dados, começo a automatizar boa parte das minhas rotinas, até que eu chego numa fase cognitiva, onde eu vou, melhorar todas as minhas respostas, eu vou criar novos modelos, eu vou começar a otimizar os custos, eu vou conseguir distribuir os custos, distribuir, os recursos, e tudo isso, além de trazer novos modelos de negócio, que vão fazendo a organização evoluir cada vez mais. E aí, um exemplo disso são os gêmeos digitais, por exemplo, que podem fazer uma organização, por exemplo, uma faculdade, esse é um exemplo bacana. Uma faculdade de medicina, nas aulas de anatomia, ela precisa de um corpo. Com os digital twins, o estudante pode colocar eh, um óculos e eh, vivenciar o processo de aprendizado como se ele tivesse um corpo. Então, e como que isso é possível? Através da coleta de dados, através da tecnologia, através de serviços do Azure. Então, esse é o momento mais legal, onde você começa a definir, porque não adianta a empresa dizer que quer chegar num digital twins, se ela ainda não passou por essas etapas. Então, nós precisamos ter calma também para não ter toda a ansiedade de falar: "Não, vamos direto, vamos criar", não. Nós precisamos ir respeitando as etapas e escolhendo os produtos, os serviços que são mais indicados para cada um dos cenários. Então, o que que acontece? Quando eu falo de trabalhar com dados, eu tenho algumas etapas e algumas coisas que são muito importantes. Em muitos momentos eu vou precisar modernizar, hã, o parque, os serviços de dados que a empresa usa. Terei aplicações que vão ser agora, cloud native, então ela já tem características diferentes das aplicações que eu trabalhava lá atrás. Análises dos dados, eu quero insights, eu quero conseguir utilizar os meus dados da forma mais inteligente possível. Eu tenho os times de ciências de dados precisando de um volume cada vez maior, eh, eles precisam desses dados de forma cada vez mais rápida. Então eu também preciso possibilitar isso e eu preciso da governança. A governança, ela é um ponto que ela vai acabar com qualquer projeto. E por que que ela é tão crítica? Porque hoje em dia nós temos GDPR para as empresas que atendem cidadãos europeus, e eu tenho Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, além de inúmeras outras leis, que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque não adianta só ter os dados, nós precisamos, utilizar os dados de forma responsável. Então, eh, qualquer pessoa que diz: "Opa, vou fazer aqui um servicinho para pegar os dados e", você tem que ter muito cuidado. Por quê? Até porque durante muito tempo falamos em silos de dados. Silos de dados significa que, por exemplo, o time do financeiro, ele tinha ali as suas planilhas, ele tinha ali os seus dados e aqueles dados pertenciam ao time do financeiro. O time de recursos humanos, por exemplo, não sabia que esses dados existiam, e muito menos o time de governança de dados, de arquitetura de dados. O que acontecia? O time tinha ali os seus dados e falava: "É meu, ninguém mais vai mexer nele". Isso
até fazia o time do financeiro entregar mais rápido, né, ter bons dashboards, entregar informações de forma muito rápida, mas é um problema quando eu começo a falar da integridade dos dados dentro da organização. Por quê? Porque ninguém nem sabia que essas planilhas existiam. E aí, isso tem sido combatido nos últimos anos, muito se fala, mas nós continuamos tendo times com planilhas, nós continuamos tendo times que, pegam dados de várias fontes, trabalham esses dados e usam esses dados no seu dia a dia, e isso não é totalmente ruim, desde que isso seja conhecido, né. O problema é saber que tem 10 cadastros de cliente e não, e o problema maior não é ter um cadastro de clientes. Então, por isso que a governança ela pode acabar com qualquer projeto. Sem a governança, a gente começa a ter esses dados replicados, dados distribuídos e dados usados de forma incorreta. Então, não não esqueçam desse item, até porque eu vou falar dele algumas vezes. Quando nós falamos de uma arquitetura de dados, dentro do Azure, a gente vai passar por 5 etapas. Eu tenho dados em uma determinada origem, esses dados vão ser eu vou ter a ingestão dos dados, porque, gente, eu não lembrei agora qual que era o verbo, mas vamos fazer a ingestão que vai ficar mais bonitinho do que eu chutar. Esses dados vão ser armazenados e porque a etapa de armazenamento já vem agora, né, estou falando só em armazenar, só guardar os dados. Eu vou guardar os dados numa storage, em um serviço mais barato, em um serviço onde eu consiga colocar um grande volume de dados e, dados em diversos formatos diferentes. Dessa forma, eu consigo fazer uma distinção extremamente importante, que é a distinção do armazenamento e do processamento. Mais do que isso, eu vou precisar preparar os dados e preciso de serviços que sejam muito bons para isso. Normalmente eu vou utilizar a engine do Spark, por quê? Porque o Spark é é open source, então quase todos os provedores de nuvem têm serviços baseados no Spark. Esses serviços eles, processam dados utilizando a memória de servidores, então eu não preciso me preocupar com a configuração dos servidores. Eu preciso dizer quantos servidores eu preciso e no caso de alguns serviços, como o Databricks, ele escala horizontalmente de forma automática. Então eu digo: "Olha, você pode usar no mínimo 2 e no máximo 100 servidores". Conforme a demanda vai aumentando, o Databricks vai adicionando mais servidores para quê? Para fazer o processamento de forma rápida. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu sou um bicho preguiça, mentira, gente. Não, quer dizer, eu sou um bicho preguiça, mas o fato disso ser importante é para diminuir a demanda por manutenção, por intervenção dos times de TI. Então, quando eu digo, olha, escale automaticamente, eu tiro do meu time a responsabilidade de adicionar mais máquinas caso eu precise de mais processamento. Então, indispensável aqui. Se você me perguntar: "Poxa, quais são os serviços do Azure que eu posso utilizar para fazer o preparo dos dados?". Essencialmente, Databricks e Synapse, e daqui a pouco eu falo um pouquinho de cada um deles. Preparei os dados, processei, já deixei esses dados em um formato mais amigável. É hora de disponibilizar os dados. E a hora de disponibilizar os dados, cara, vem muita coisa, vem muita possibilidade bacana. Porque aqui eu estou mostrando um SQL, um serviço SQL lá do Azure. Mas também estou colocando aqui o Synapse. Por quê? O Synapse ele faz uma camada muito inteligente com a storage. Então eu já gosto dele por isso. Por quê? Porque eu consigo controlar quem é que vai acessar minha storage através do Synapse. Isso já vai ficar mais claro no próximo slide. Mas essa última camada é onde eu estou colocando aqueles dados que vão trazer, valor para a organização. Então eu preciso pensar em qual o melhor formato para eles. Se o melhor formato for tabular, posso até utilizar o serviço SQL, posso deixar esses dados,
no formato Parquet dentro da storage e acessar com o Synapse, posso deixar no formato CSV e acessar com o Synapse, posso também deixar esses dados no formato JSON. Por quê? Porque eu vou disponibilizar meus dados com uma API e eu posso usar para isso, gente, me deu um branco total, o Cosmos DB, que trabalha muito bem com o formato JSON. Então, a camada de servir os dados, ela está muito relacionada ao formato, à necessidade e ao custo. Então, não adianta eu colocar aqui, se eu tenho muitos dados, não posso investir muito, não adianta eu dizer que eu vou utilizar um banco que custa muito caro, ou que não tem a capacidade de lidar com a quantidade de solicitações que eu preciso. Então, essa é a camada de valor. Quer dizer, na realidade não é a camada de valor, porque assim, você pode fazer as 4 etapas anteriores de forma maravilhosa. O seu usuário precisa de visualização, ele precisa de acesso aos dados. E normalmente isso vai ser feito com o Power BI. E aí já conto, né, sempre a minha história trágica, que, eh, eu fiz um processo, assim, com um time super maravilhoso, e nós tivemos muito trabalho para conseguir buscar os dados, organizar, eh, até definir com o usuário de quanto em quanto tempo eu precisava daqueles dados. Foi bem trabalhoso e quando nós fizemos a entrega do projeto, a primeira coisa que o usuário falou foi: "Que dashboard lindo". E eu fiquei parada, assim, tipo: "Não, ele só estava". E aí eu até parei para pensar depois, foi uma discussão no time, foi sobre eu posso fazer essas 4 camadas anteriores de forma maravilhosa. Se você não tiver um dashboard bonito, seu usuário não vai enxergar o que você fez. Por quê? Porque ele precisa que toda essa informação, todo esse trabalho, todo este fluxo entregue algo que ele compreenda, que ele tenha, eh, que ele consiga transformar em vantagem competitiva para a empresa. Então, olha, se ninguém nunca te disse, provavelmente a pessoa mais requisitada em um projeto de arquitetura de dados é a pessoa responsável pela visualização. Dashboards bonitos podem mudar a sua vida dentro do trabalho. E é interessante que, assim, esse é o Charlie, gente. E alguém chegou aqui, o Charlie está alucinado. Eu nem vou mostrar para vocês o Charlie, porque ele é um labrador que tem vontades próprias e ele nunca vem perto de mim quando eu peço. Mas ignorem o Charlie. Eh, o time de visualização de dados, ele acaba sendo muito importante. Por quê? Porque quando eu entrego algo que satisfaz o meu usuário, algo que ele vê na ponta final, algo que ele consegue trabalhar de forma efetiva, ele começa a entender mais sobre o valor da área. Talvez algum dia ele vai saber que existe um engenheiro de dados, um DBA, um arquiteto de dados. Ele até sabe do cientista de dados, porque já saiu, na mídia, já é jargão, que é cientista de dados é a profissão mais sexy, do século XXI, mas de nada vai adiantar para a sua empresa ter um cientista de dados e o cientista de dados fazer um trabalho maravilhoso na utilização de modelos, na disponibilização dos dados, se o seu usuário não entender os dados. Então, eh, não economizem na última etapa, porque ela pode parecer simples, eu não acho, tá, porque eu não consigo, fazer dashboards bonitos, é uma coisa que, assim, não dá. Eh, teve uma vez que eu precisei criar um dashboard e para um amigo meu, eram alguns dados de trabalho, na época que eu era arquiteta de dados, e criei o dashboard, gente, eu achei que ficou lindo. Conforme a informação ficava mais crítica, ele ia ficando mais vermelho, tinha alguns indicadores, criei aquela história de semáforo. E quando eu entreguei para o meu amigo, ele ficou um tanto quanto bravo comigo,
E aí foi assim, tipo, todo mundo achou que eu estava brincando, mas eu não estava, porque este meu amigo é daltônico. E aí eu criei o dash então, assim, você vê que, eh, eu consegui extrair os dados, eu consegui montar o dashboard, eu consegui organizar a informação, mas na hora de entregar, né, acharam que eu estava fazendo alguma piada e não era uma piada, porque me faltava bom gosto e conhecimento de usabilidade. Então, essa etapa é sempre muito bom de ter um especialista. E aí, da mesma forma que eu estou falando para vocês que nós temos várias possibilidades e precisamos ter cuidado com a última etapa, nós precisamos ter cuidado com as expectativas. Por quê? Eh, Às vezes o seu usuário precisa de dados que vão ser extraídos, de um sistema legado uma vez por dia. Tá ótimo. Então que serviço que eu vou usar? Vou utilizar o Data Factory. Por quê? Porque o Data Factory faz a ingestão, e orquestração de pipelines de dados. Então eu já começo, vou buscar os dados com o Data Factory. E o que eu vou fazer com os meus dados? Vou, armazenar esses dados na minha storage. Vou armazenar os dados na storage, por quê? Porque os dados estavam no formato tabular, agora eu quero armazenar num formato Parquet, no formato Avro, que são formatos de dados compactados e já específicos para o cenário de Big Data. Então, e essa setinha aqui, olha, ela devia estar apontando aqui para a storage, tá, gente? Eh, por que eu vou fazer isso? Por que eu trago os meus dados do Data Factory para a storage? Eu vou tirar isso aqui. Eh, Vocês veem que a pessoa não ia se contentar, né. Eh, eu vou salvar os meus dados em um outro formato, vou diminuir a quantidade de dados e agora eu começo a ter algumas opções. Por quê? Porque eu posso ter dados brutos, que é a minha camada, bronze, a minha camada de dados raw, depende, você pode chamar da forma que você quiser, mas esses dados eles não são manipulados, eles são dados que vêm num processo batch e, além disso, esses dados não têm nenhuma manipulação. Só vou mudar o quê? O formato, a informação continua a mesma. Maravilha, trouxe os dados para minha storage. O que eu vou fazer com eles? Agora eu preciso processar, preciso começar a aplicar regras, preciso limpar esses dados. Então, provavelmente eu vou usar o Data Factory para orquestrar esse processo. E isso não significa que eu vá fazer toda a limpeza, toda a orquestração dos dados utilizando o Data Factory. Por quê? Porque dependendo do volume, eu vou usar o Data Factory para chamar um notebook dentro do Databricks, ou eu vou usar o Data Factory para chamar um notebook dentro do Synapse. Ou eu vou utilizar o Data Factory para chamar um código Python que vai ser executado para fazer a limpeza desses dados e, criar uma nova versão. Então, deixo os meus dados intocados aqui e vou criar uma versão limpa, uma versão compactada dos dados. Qual é um ponto aqui que ninguém fala muito e que já me dá uns certos calafrios? Primeira coisa, nem sempre utilizar o Data Factory, até por uma questão de custo, talvez, pode ser mais barato, pode ser muito mais rápido eu utilizar o Spark. Eu preciso conciliar o horário dos serviços, então, por exemplo, eu posso subir um cluster, do Databricks no determinado horário que vai estar funcionando o meu Data Factory, e Data Factory não é para você executar a cada 10 segundos. Então eu estou falando de um processamento em batch, e aí ele vai funcionar muito bem. Ainda falando sobre a ingestão dos dados, existem cenários onde eu vou precisar dos dados sendo ingeridos no meu pipeline a cada 1 segundo, ou a cada vez sempre que os dados chegam, eu quero que eles cheguem e já sejam processados.
Então, neste cenário, eu não vou usar o Data Factory. E eu já vi também muita gente falando: ah, o Data Factory não está tendo o desempenho que eu estou esperando", justamente por isso, por colocar o Data Factory quando você deveria estar utilizando ou o Azure Event Hub ou o IoT Hub, que são, 2 serviços fantásticos para processamento de dados em streaming. Então, os dados estão chegando em tempo real, eu vou processar esses dados com o Stream Analytics, e aí eu já posso filtrar esses dados, posso, escolher os dados que eu vou salvar, e aí eu salvo esses dados na minha camada bruta, na minha camada, de dados, sem processamento. Percebeu que quando eu falo de streaming e quando eu falo, de dados em batch, eu mudo os serviços, porque cada um com o seu objetivo, cada um no seu momento. Ah, e depois vai mudar muita coisa? A gente até pode mudar de acordo com a arquitetura, mas, eu vou mostrar para vocês que a gente pode seguir o mesmo caminho. Então, salvei os dados na storage, escolhi o que eu vou utilizar, de acordo com a necessidade do cliente, e aí até falando um pouquinho de storage. Na storage, a gente precisa escolher, tem algumas opções que são muito importantes. Uma delas é que quando você cria o serviço de blob storage no Azure, você coloca lá a opção de data lake. Por quê? Para você ter dados hierárquicos, conseguir criar seus diretórios, e isso é importante. Quando eu falo de storage, eu preciso ver qual é o tipo de replicação que eu vou utilizar. Até porque quando eu uso, um data lake storage, V2, tem algumas possibilidades de replicação que não são aplicáveis. Então, é preciso olhar as configurações e ver, né, se não tem nenhum aviso. Segunda coisa, não, milésima já, importante, é que eu estou criando uma storage e eu preciso lembrar que uma storage é um diretório. Se ela é um diretório, eu preciso configurar com cuidado os acessos. Então, evitem dar, grandes acessos, até porque vocês podem receber alguns comunicados, né, de falhas de segurança. Tem uma amiga minha, que eu nem vou contar quem é, que já errou, na atribuição de acessos e chega um comunicado do Azure. Então, aqui vale aquela história de quanto menos acesso, melhor. Até outra coisa que já já eu vou contar para vocês, acesso direto na storage é fria, tá? A não ser para os administradores, para o resto do time de dados, é bom você pensar muitas vezes. Porque será que essas pessoas realmente precisam de acesso direto à storage? Porque na storage você tem arquivos, e quando eu estou falando, por exemplo, do formato Parquet, será que alguém vai conseguir abrir e entender o que está no formato Parquet? Não. Será que é seguro deixar alguém clicar lá no meu diretório e abrir um CSV que eu recebi de um sistema legado? Não também. Então, tomem bastante cuidado com a segurança dentro da storage. Por outro lado, nós temos o serviço um dos serviços que eu mais gosto de trabalhar, é um dos serviços que tem, maiores possibilidades de utilização, de mudanças, que é o Synapse. O Synapse, ele é uma engine muito completa para processamento, para disponibilização, para ingestão e para visualização de dados. Ou seja, dentro dele eu tenho quase tudo o que eu preciso. Eh, e eu tenho possibilidades muito legais. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, criar um servidor dedicado que tem processamento massivo e paralelo. O que que é isso? É a capacidade de distribuir os dados e processar esses dados em várias máquinas. Mas aqui eu não preciso me preocupar com quantas máquinas. Eu vou dizer: "Olha, eu quero esta quantidade de recursos e processe os meus dados". Além disso, quando eu falo de um servidor dedicado, que é o antigo SQL DW, eu estou falando que eu tenho dados armazenados,
no formato colunar, e isso faz com que as agregações sejam muito rápidas. Então eu estou falando aqui daquele momento do relatório para o diretor. Eu estou falando da informação que vai ser, importante para divulgar para o mercado. Eu estou falando daquelas informações que eu vou fazer, agrupamentos. Então, o Azure tem essa possibilidade. Vou utilizar o DW para todos os dados da minha organização? Não recomendo, porque fica difícil de justificar. Você precisa utilizar o Azure, o servidor dedicado, eu já ia falar, SQL DW, para dados que você vai agregar. Então ele é maravilhoso. Se você me disser que você vai pegar todos os dados brutos que chegaram no seu pipeline e vai colocá-los dentro do servidor dedicado, eu vou dizer que você tem um problema de modelagem. Porque agora, você precisa definir quais são os dados que você efetivamente vai precisar acessar e quais são os dados que fazem sentido estar nesse formato. Então, essa é a primeira possibilidade. Outra coisa, quando eu falo de processamento massivo e paralelo, eu estou falando de um volume grande de dados. Ele é fenomenal quando eu começo a passar de 1 tera. Aliás, na realidade, eu até já usei com menos de 1 tera e foi legal também, mas, foi legal. Com mais de 1 tera, ele é fenomenal. Eu acho que não tem nenhum outro serviço onde eu consiga fazer agregações de dados de grandes volumes, e aí na casa de terabytes, de uma forma tão fenomenal quanto eu consigo fazer com o Synapse. Então, vamos lá, servidor dedicado, dados importantes, uma grande quantidade de dados, formato colunar e lindo para fazer agregações. Ah, e se eu não tiver isso, eu não vou usar? Vai, mas nesse caso já começa a valer a pena a gente falar sobre os pools de servidores, que são o quê? Eu vou ter servidores que vão ser, ligados conforme eu faço uma solicitação. Então eu preciso fazer uma consulta nos dados que estão aqui na minha storage, nos dados da minha camada prata, que o cientista de dados vai utilizar. Então, o que que vai acontecer? O Synapse vai subir, um servidor, vai fazer a consulta, depois ele mesmo, vai desligar o servidor. Então, também é um recurso que é muito legal e também faz muita diferença, no dia a dia. O que que eu preciso tomar cuidado quando eu falo de, Synapse, serverless, e utilização dos meus dados? Qual que é o segredo aqui? Primeira coisa que eu preciso pensar é qual que é o volume de dados que eu estou trabalhando. Sem ter uma noção clara, do volume, eu eu tenho muitas chances de errar. Então, o Synapse, o que que eu preciso, né? Quais são aqui as um pool de SQL sem servidor. Por quê? Porque eu quero fazer comandos select dentro da minha storage. Eu quero buscar informações dentro da minha storage, eu quero, fazer consultas e eu quero trabalhar com aquilo que eu já conheço. E acho que esse ponto também é muito importante. A linguagem SQL é um padrão, além de ser linda, né, falou a pessoa que tem comando select tatuado. Eh, mas quando eu falo de pool SQL sem servidor, eu determino a quantidade de dados que eu quero manipular, e é um valor relativamente baixo. Então, independente da sua opção, eu sempre gosto de deixar um pool de SQL habilitado e quase sempre ele vai me ajudar. E aí, quando eu falo de Synapse, vou para o segundo ponto que ele me ajuda muito. Eu posso criar um pool de servidores, com Apache Spark para agilizar o processamento dos dados. Gente, não é sempre que você vai usar essa opção. Então, muita gente fala para mim: "Ah, eu não vou usar o Synapse porque ele é uma fortuna". Quando começo a ouvir essas coisas, eu já falo assim, tipo, ele não conhece as opções ou ele deixa tudo marcado quando foi fazer a calculadora.
Quando eu falo de pool do Apache Spark, eu estou dizendo que eu vou utilizar, o Spark para processar os meus dados. Eu tenho algumas configurações disponíveis, pequena, com 4 cores, média ou grande, com 16 cores. Eu vou dizer quantas instâncias do Spark eu preciso, e aí vai variar de acordo com o meu processamento e a quantidade de horas. E aqui o que ninguém nunca fala é que você não precisa, deixar, sei lá, 730 horas com o servidor Spark ligado. Normalmente, o que que vai acontecer? Você vai trabalhar com eh, algumas horas de processamento. E, gente, raramente vai passar de. Olha, o máximo que eu já vi foi trabalhar com 300 horas, porque eu trabalhava com folga. Então, tinha uma quantidade relativamente grande de dados e eu coloquei ali a estimativa para trabalhar por 300 horas com esse servidor e ele tinha, 16 cores. O que eu descobri depois, que eu podia baixar para 8 cores e ele ia me atender maravilhosamente bem. Então, configuração de serviços no Azure, a gente tem que tomar muito cuidado para não pagar a mais por coisas que não fazem sentido. Então, essa é uma das coisas que quando vocês precisarem defender o uso do Synapse, vocês têm essa opção. E o Spark, ele tem até 2 opções, né, que é um acelerado por hardware e o outro é otimizado por memória. O que que eu gosto de fazer, né, quando eu vou utilizar o Spark dentro do Synapse, eu procuro deixar medir muito de acordo com o tipo de processamento que eu vou precisar. Então, não tem aqui uma resposta mágica, a não ser que vocês precisam pensar no custo. Então, por conta do custo, eu vou equilibrar, eu vou colocar uma configuração que seja mediana e não vou colocar na calculadora assustando todo mundo, 330 horas, eu vou diminuir. Porque pensa bem, gente, estou falando do processamento, de dados. Estou falando da entrega de informação. Quantos notebooks eu tenho, para precisar de processar dados por 700 horas, né. E até quando eu falo de: "Ah, estou processando 700 horas de dados", eu te questiono se o seu pipeline está correto, se a quantidade de dados que você está levando, para a sua camada prata e para a sua camada ouro está correta. Porque aí a gente começa a pensar em como que estamos fazendo o processamento. Será que está fazendo sentido? Então, começou a ficar muito caro, né, muito acima do esperado, a gente precisa pensar, se tem sentido o recurso que nós estamos pensando em usar, para a quantidade de dados e para a entrega que nós vamos esperar. Porque assim, se você vai fazer um produto revolucionário e que vai dobrar a eficácia e a eficiência do seu time, então eu vou investir aqui vou criar um nó com 2 instâncias, com 3 instâncias, porque eu preciso que isso seja, assim, absurdamente rápido e ninguém tenha problemas nunca, então é uma entrega de muito valor. Não, eu ainda não sei se isso é de muito valor, eu acho que eu preciso avaliar, então volta, né, vamos criar uma configuração mais baixa, vamos ver se atende a quantidade de dados e se a simplicidade, o desempenho, o valor, e a entrega estão dentro daquilo que estamos esperando. Além disso, gente, uma coisa que também sempre aparece aqui habilitada na calculadora, quando você vai trabalhar com o Synapse, é o pool do Data Explorer, que vai fazer o quê? Vai pegar dados de telemetria, indexar esses dados e permite que você faça consultas maravilhosamente rápidas. Porém, a gente precisa pensar se vamos usar? Porque assim, eu já falei que aqui a gente pode usar o Event Hub, o Stream Analytics e mandar os dados para o Synapse. Então, nem sempre vai fazer sentido
eu utilizar os recursos do pool do Data Explorer. Então, também, se não faz sentido, se não é telemetria, tira esse recurso para não ter nenhuma cobrança e você não assustar o seu time quando você mostrar a calculadora. E a integração de dados também a gente costuma depende da ideia. Porque assim, eu posso fazer todo esse pipeline que eu estou mostrando para vocês, tirando a integração em tempo real, eu posso fazer dentro do Synapse. Por quê? Porque ele tem uma engine de ingestão, orquestração de pipeline, ele vai trabalhar com armazenamento dos dados, mandando os dados para storage, e ele também vai processar. Mas, nem sempre é o que efetivamente eu vou precisar. Então, é sempre bom, na hora de fazer a cotação de preços, fazer a calculadora, tira esses caras. O Azure Machine Learning, ele é uma possibilidade, bem bacana, posso fazer experimentos, posso trabalhar com DevOps, posso criar modelos de dados, treinar e testar algoritmos de machine learning, e ele é maravilhoso. O que eu tenho aqui para trazer para vocês como ponto de atenção é que, se você está trabalhando com uma ferramenta de machine learning, então você conhece machine learning, porque eu tenho lá algumas interfaces que simplificam muito o processo, arrastando, eh, repreenchendo informações, mas eu preciso saber o que eu quero. Porque a história de: "Ah, não, dá só para low code, só arrastar as caixinhas e eu vou estar trabalhando com inteligência artificial". Não é bem assim, tá. Não é bem assim, porque você precisa de um entregável, porque você está pagando por um serviço e porque você está utilizando, diversas fontes de dados e porque você, eh, quer utilizar a melhor solução. Então, muita atenção aqui. Sobre Power BI e Análise Services, são 2 ferramentas lindas. O Análise Services vai te ajudar muito para análises muito detalhadas, mas tenha um cuidado, por quê? Porque ele não é para um volume grande de dados, ele tem um custo, eh, e isso pode impactar também no seu projeto. E o Power BI, que é lindo, e a gente só precisa tomar cuidado com qual a licença do Power BI que é mais adequada para o meu cenário. Porque, de acordo com a licença, eu posso, utilizar algumas, funcionalidades ou eu posso utilizar outras funcionalidades, e eu tenho também o ponto da capacidade, que é sempre importante. Se eu estiver utilizando o Premium por capacidade, eu preciso determinar qual é a licença que vai estar mais adequada para o meu cenário. E para simplificar, eu tenho aqui o Purview e o Azure DevOps, né, o Purview cuidando de todo o fluxo de governança, então é uma ferramenta bacana, vale a pena ter desde o começo do projeto, mas a gente precisa pensar em como que isso vai fazer sentido. Porque se eu falar: "Olha, a organização existe há 100 anos, eu quero criar um dicionário primeiro para o projeto de governança ele pode falhar. Então, é sempre bom, tomar cuidado com a estratégia. Posso tirar uma dúvida? Pode. Boa noite, Dani. E aí, tudo bem? Boa noite, Bom tudo. demais. Estou aqui assistindo e maravilhado. Primeiro com a decoração ali, que eu estou me sentindo na sua casa, literalmente, desde a arrumada do cabelo até o barulho do cachorro. Ah, agora ele está deitado aqui do lado. Daqui a pouco ele vem me morder e vocês já vão ver. Eu falei, eu vou ter que entrar para fazer uma coisa chata, que é falar assim, o tempo acabou, pessoal. E eu sei que o Ah. conteúdo tava porque eu tava aqui, ó, pensando, eu entro, não entro, eu entro, não entro. Foi, eu vou ter que entrar porque o Paladino já tá na fila ali, no aquecimento, Não, jogador caríssimo também, preparado para poder entrar para o jogo. E não, que você tinha conteúdo que entrar bacana. sim. E a e assim, eu contei para vocês, né, que eu falo pra caramba. E assim, gente, todo esse resumo eu já fiz, já contei para vocês. Então os outros slides não se preocupem, né, o que a gente precisa lembrar aqui é sempre ter em vista que se o mundo mudou, é ótimo.
porque nós temos possibilidades. E quando nós temos esse monte de possibilidades, a gente tem chances de não só mudar o mundo, mudar a nossa carreira, mudar a vida das outras pessoas e mudar as organizações, né. E aliás, foi uma das coisas que me fez ir para a Microsoft, a ideia de empoderar todas as pessoas, empoderar as organizações. Então, gente, quero agradecer todo mundo. Eh, Bom evento para todos. Ano que vem eu estou aí presencialmente com vocês. E qualquer dúvida, qualquer insegurança aí com a plataforma de dados, me procurem que vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Com certeza te mandarei algumas dúvidas. Eu acho um Pode mandar. desafio incrível. Acho que no empoderar aí entrou o empoderar dados para informação. Dados a gente tem Sim, várias bases. E aí, como é que a gente transforma tudo isso em informação? Talvez é uma dúvida aí para um próximo evento com a Dani, contando isso pra gente, hein? já topo, gente. Alô, Marcelo, anota aí, Marcelo, por favor. Dani, meu muito obrigado. Vou chamar agora o Paladino para poder entrar e fazer parte do evento com a gente. Obrigadão. Beijo, gente. Até mais, Dani.